Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Esse versículo eu vou usar CF, tá? Verso 1. ACF, isso. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Coloque as suas mãos assim nos seus ouvidos e ore assim comigo. Senhor Jesus, destrava os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Que nada impeça, Deus, que a Tua revelação chegue até mim nessa noite. Coloque as mãos nos seus olhos, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Derruba todas as escamas dos meus olhos para que eu possa ver aquilo que o Senhor está me mostrando. Agora coloca a mão na sua mente e diga: Senhor, eu consagro a Ti a minha mente. Senhor, toda distração, tudo aquilo que quer roubar semente nessa noite, eu repreendo, eu rejeito, pelo poderoso nome de Jesus, que a minha mente possa absorver todo o entendimento necessário para essa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema da minha mensagem hoje é famintos na mesa do banquete. Se você estiver anotando, famintos na mesa do banquete. Você já vai entender o porquê desse tema. Queridos, o homem foi criado por Deus para ser livre, sim ou não? O Senhor criou o homem para ser livre. O plano original de Deus, quando Ele nos criou, quando Ele criou Adão, não foi para que Adão fosse um escravo, mas para que ele fosse livre. Ele nos criou para a liberdade. Ele deu a Adão um jardim com tudo o que Adão precisava. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam e mais um pouco. Eles tinham tudo no jardim, nada lhes faltava. Então Deus falou assim para Adão: cultive e guarde o jardim. Deus tinha um motivo para pedir para Adão guardar o jardim, sim ou não? Se Deus falou para Adão guardar o jardim, é porque tinha o risco do inimigo entrar. Então Ele disse: guarde o jardim. Lúcifer, quando desceu dos céus, lá em Ezequiel 28 diz que Lúcifer era um anjo de luz, um ser de luz muito especial nas regiões celestiais, no céu. Ele foi criado com tanta virtude, com tanta beleza, com tanta luz. Mas ele desejou no seu coração algo que não lhe pertencia, algo que não lhe era devido, que era ocupar o lugar de Deus. Ele tinha tudo e mais um pouco, mas ele achava que ainda faltava algo. Ele ainda queria um algo a mais. E esse pensamento de Lúcifer, de Satanás, que se tornou o nosso adversário, o adversário de Deus e o nosso adversário, essa ideia de Lúcifer, ele aplicou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, sim ou não? Adão e Eva tinham tudo o que eles precisavam, mas Satanás veio com a mentira e o engano de que estava faltando algo. Está faltando algo para você, Eva. Você pode comer o fruto de qualquer árvore do jardim, por que você não pode comer dessa também? Então Eva tinha todas as árvores disponíveis, mas Satanás chamou a atenção dela para uma em que ela não poderia comer o fruto. Então Satanás sempre vem com essa estratégia, é a mesma estratégia até os dias de hoje. A ideia de Satanás é sempre trazer para mim e para você que sempre falta algo, que nunca tá bom, que a gente sempre vai precisar de algo para ser feliz, que a presença de Jesus não é suficiente para nós, que nós temos que conquistar e fazer e acontecer com as nossas próprias forças, que que Jesus não é suficiente. Ele sempre vem com essa estratégia. Lá em Salmos 23, o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, nada. E nós sabemos disso, que quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e nós passamos a ter o bom pastor que cuida de nós, e aí nós não temos falta de nada. A gente pode até ter
A gente pode até não ter tudo o que a gente deseja, mas quando a nossa vida está nas mãos de Deus, a gente tem tudo que a gente precisa. Então de nada temos falta. E Satanás vem buzinando no nosso ouvido: você tem falta sim, te falta isso, te falta aquilo. Você não é completo, você não está feliz. Salmos 23, 5 diz assim, a RC pode colocar para mim. Hoje eu vou mudar um pouco as versões, que eu fui pesquisando e pegando ali a versão que mais se encaixava no que eu queria falar. 23, 5 diz assim, Salmos: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui o salmista, ele fala o quanto nós temos abundância. Duas coisas que nós temos aqui nesse versículo, que o salmista declara: abundância e proteção. O Senhor unge a minha cabeça na presença dos meus inimigos, ou seja, os meus inimigos podem ver que o Senhor está comigo. E depois ele fala: você unge a minha cabeça com óleo, Senhor, e o meu cálice transborda. Quando nós transbordamos é porque nós estamos abundantemente abastecidos. Então aqui o salmista fala aquilo que é real. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós temos proteção e nós temos abundância. Nada nos falta, nada nos falta. Então a primeira coisa que eu quero falar em relação a esse tema hoje, se você estiver notando, é que existe abundância e proteção na mesa do banquete. Existe abundância e proteção na mesa do banquete. Olha só o que diz lá em João 4,14. João 4,14 é quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, pode ser ACF. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele fala assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Sabe o que é que nos diz aqui esse texto? Que existe satisfação na mesa do banquete. Quando nós nos assentamos na mesa com o nosso Pai Celestial, nós não temos falta de nada, nós temos abundância e proteção, e nós temos satisfação. Quando ele fala assim, nunca mais você vai ter sede, ele está querendo dizer assim: eu posso te saciar como ninguém. Só eu posso te sustentar como ninguém. Se você beber da água que eu te der, você não vai ser necessitado. Você vai ser satisfeito. O diabo diz que não, que nunca está bom. Mas a gente sabe que na mesa do nosso Pai existe satisfação. Muitos filhos e filhas continuam caindo nos enganos de Satanás. Estão assentados na mesa do banquete, tendo acesso a tudo aquilo que o Senhor tem para entregar, mas vivem morrendo de fome. Por quê? Vivem insatisfeitos, sem contentamento, correndo atrás de coisas que satisfaçam os seus desejos. E sabe por que isso acontece? Eu te pergunto, sabe por que isso acontece? Fisicamente falando, quando a gente está com fome e a gente procura alimentos que são ricos em prazer, mas pobres em nutrientes, a gente vai ou não vai ficar com fome bem rapidinho de novo? Sim ou não? Quando a gente se alimenta de coisas que são ricas em prazer, um chocolate, uma pizza, uma lasanha, mas pobres em nutrientes, logo, logo o nosso corpo vai manifestar fome de novo, não é mesmo? Repita comigo: existe comida de verdade na mesa do banquete. O Senhor tem pão fresco do céu todos os dias para nós. O Senhor tem comida de verdade que vai nos sustentar. A comida que o Senhor nos dá nos sustenta tanto no deserto quanto na bonança. A comida que o Senhor nos dá, ela nos fortalece, ela nos mantém de pé e ela está disponível a nós. É muito mais fácil alguém que está morrendo de fome aceitar qualquer oferta, sim ou não? Quando a gente está morrendo de fome, Tom, aí chega alguém e oferece aquela coxinha toda engordurada, assim, banhada de óleo, mas tu está morrendo de fome. Tu não tem outra saída, tu olha para o lado, olha para o outro,
tu não está enxergando a mesa do banquete, mas tu está enxergando a coxinha brilhando assim na tua frente. Está morrendo de fome, tu vai ou não aceitar? Quando a gente não está bem alimentado, espiritualmente falando, porque no mundo espiritual não é diferente do mundo físico. Quando nós não estamos bem alimentados, nós aceitamos qualquer oferta. Qual a diferença de Eva ter se encantado tanto com aquele fruto e ter comido? E Jesus estava 40 dias em jejum no deserto e Satanás chegou, ele sabia que ele estava com fome. E ele tentou Jesus exatamente na necessidade dele. Eu sei que você está com fome, Jesus. Por que você não transforma essas pedras em pães? Tu não é o Filho de Deus? Mas Jesus estava tão conectado com o Pai, tão abastecido da mesa do banquete espiritual, que na hora ele combateu aquela tentação e venceu as ofertas do diabo, as propostas do diabo. Lá em Efésios 5:15, abra para mim. Deus tem falado, a gente já vai ler, tá? NVT, tá? Por favor. Efésios 5:15, esses dias Deus estava falando muito comigo acerca da administração do meu tempo. Vira e mexe, Deus, né? Lembra, traz a memória assim. Cuidado, você não está cuidando tão bem assim do tempo que eu estou te dando. Gente, a administração do tempo é algo tão importante na nossa vida, porque ela está na minha mão, ela está na sua mão. Ninguém vai decidir por você aquilo que você vai fazer da hora que você acorda até a hora de você dormir. É você que vai decidir. O que você faz com o seu tempo? Você pode passar a manhã inteira deitada, sem fazer nada, só olhando o celular. Ou você pode levantar cedo, fazer o seu devocional, fazer uma atividade física e trabalhar, fazer 1 milhão de coisas. Você decide o que você vai fazer com o seu tempo. E Deus tem me incomodado muito, porque os dias estão sendo abreviados. Gente, começou agosto, quando eu vi já estava acabando. Eu disse, meu Deus, o que é isso? A gente já está em setembro. Já tem gente arrumando loja para o Natal. Natal foi um dia desse, lembra? A gente estava todo mundo aqui no culto de Natal. Os dias estão sendo abreviados e nós estamos fazendo o que com o nosso tempo? Em Efésios 5:15 fala assim, ó: portanto sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. O próximo. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Outras versões diz: aprenda a remir o tempo, porque os dias são maus. E o que é remir o tempo? É aproveitar o seu tempo ao máximo, em todas as oportunidades. E essa coxinha que eu falei no mundo físico, sabe o que ela é, né? No mundo espiritual? Você tem se alimentado de quê? Com o que você tem passado mais tempo do seu dia? Do que você tem se alimentado? A gente precisa aprender a remir o tempo. E sabe o que é remir o tempo? É muito simples. É você aproveitar todas as horas que você tiver para estar conectado com Deus, para ouvir a voz de Deus. Você está na academia, você está ali na esteira na academia, coloca um fone, vai ouvir uma pregação. Você está ali no seu trabalho, se você pode, se você não está se comunicando com ninguém naquele momento, coloca um fone, coloca um louvor, coloca a Bíblia falada. Aprenda a aproveitar as oportunidades. Você vai numa viagem, no aeroporto, leia um livro. Aprenda a remir o seu tempo, a valorizar o seu tempo. Não gaste o seu tempo com bobagens, irmão. Não gaste o seu tempo com coisas vazias. Não gaste. Porque senão você vai viver morrendo de fome. E o diabo está doido procurando, em derredor como um leão, procurando a quem tragar, procurando os mortos de fome. Aqueles que estão com a barriga roncando, vazios. Que não se alimentam de Deus, que não se alimentam na mesa do banquete que está disponível. E vai ser muito fácil. E vai ser muito fácil, porque quando a gente está morrendo de fome, a gente aceita as ofertas ruins. Por isso a gente precisa se alimentar do Senhor. São muitas propostas diárias, e é onde o diabo mais tem trabalhado, nas prisões mentais, com mentiras, com sobrecargas, com falta de entendimento. O lugar onde o diabo mais tem trabalhado, onde ele sempre trabalhou, na verdade, é na mente.
Tudo começa aqui na nossa mente, tudo. Primeiro, os nossos olhos alcançam a tentação. Depois, a gente maquina aqui dentro da nossa mente. E depois a gente executa o pecado. É ou não é assim? Com Eva foi assim. Ela viu o fruto. Uau! E ela desejou o fruto e já começou a pensar que sabor deveria ter aquele fruto. E ela começou a desejar aquilo. Então a sequência da estratégia do diabo sempre é olhos, mente e ação. Se o diabo consegue entrar na mente e aprisionar essa mente, ele já se dá por satisfeito. Porque ele sabe que o próximo passo, que é a ação, fica muito mais fácil. Então ele tenta aprisionar as mentes. Ele quer aprisionar porque ele não se conforma que a nossa liberdade já foi comprada. Que nós temos liberdade em Cristo Jesus. Nós temos liberdade no Senhor. Deus nos fez livres e Ele ainda comprou de volta a nossa liberdade na cruz. Nós somos livres 2 vezes. Amém? E qual é o interesse do inimigo? O interesse do inimigo é que não sejamos livres, é que sejamos presos, aprisionados. E ele tem trabalhado nas mentes. Às vezes você olha a pessoa, aparentemente ela é livre. Ela faz o que ela quer, ela tem condições de fazer o que ela quer, mas a mente dela está tão aprisionada. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6:20. Pode colocar na NVT, Efésios 6:20. Eu gosto muito de ler Efésios, aí eu leio de novo e de novo e de novo. Uma carta bem curtinha, são 6 capítulos, se eu não me engano. Então você lê rapidinho, né? E aí no outro dia você pode ler de novo e depois de novo. Nessa ocasião aqui, Paulo estava preso. E olha o que ele escreve aqui: agora estou preso em correntes, mas eu continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Paulo foi um apóstolo que ele foi preso algumas vezes. Mas mesmo preso em correntes, fisicamente preso, ele era totalmente livre. Nenhuma corrente poderia impedir o chamado de Paulo. Nenhuma corrente poderia prender a liberdade que Paulo tinha. E Paulo, mesmo na prisão, ele anunciava, ele escrevia cartas, pessoas se convertiam, a obra de Deus era feita, o reino se expandia. Então, quando nós somos livres de verdade, mesmo que aparentemente, sei lá, a gente podem até nos prender com correntes, mas nós somos livres em Jesus, porque o Senhor já comprou a nossa liberdade. E nada pode nos prender, porque Ele nos deu a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Nós somos livres em Jesus. E somos livres e também somos proclamadores dessa verdade. Diga assim, ó, bata no seu peito e diga: eu sou um proclamador da liberdade. Nós somos proclamadores da liberdade. A palavra de Deus diz assim, ó: aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. O Espírito Santo de Deus vive em nós. Aonde nós chegamos, nós podemos proclamar essa liberdade. As prisões têm que ceder à liberdade de Cristo. Amém? Nenhuma prisão espiritual, mental pode resistir à liberdade que Cristo comprou na cruz do Calvário, para mim e para você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pessoas tão aparentemente livres, mas reféns das suas próprias mentes. É o que temos visto nos dias de hoje, sim ou não? E eu queria falar com você nessa noite, de que forma as mentes são aprisionadas. De que forma essas mentes são aprisionadas. E se você se identificar com algum tópico desse que eu vou falar, eu quero te dizer que essa é uma noite de libertação. É uma noite onde cadeias serão quebradas, onde mentes serão libertas pela verdade do Evangelho. Mentiras serão desfeitas. Amém? Uma noite em que o Senhor vai calar as outras vozes e somente a voz dele vai prevalecer nesse lugar, em nome de Jesus. A gente vai passear um pouquinho pela história lá do Êxodo, quando o povo de Israel, quando Moisés estava ali enfrentando Faraó, para que o povo de Deus fosse liberto, saísse do Egito. E aí Moisés chegava diante do Faraó
E a gente vai ver aqui quatro estratégias de Satanás para aprisionar as mentes. Faraó é uma figura de Satanás na Bíblia. Ele é uma figura de Satanás que queria impedir, de qualquer forma, impedir o libertador Moisés. E o libertador Moisés é uma figura de Jesus. Então abra comigo lá em Êxodo, pode ser a CF, tá? Lá em Êxodo 8:25. A gente vai ver aqui quatro propostas de Satanás para aprisionar as mentes e para impedir a libertação, para impedir o libertador de agir na nossa vida. A gente precisa conhecer o nosso inimigo, amém? A gente precisa conhecer as estratégias dele, para que a gente possa vencê-las em Cristo Jesus. Êxodo 8, verso 25 diz assim: a primeira proposta de Satanás, se você quiser anotar, é: fique onde você está. Primeira proposta, a primeira oferta de Satanás aqui é: fique onde você está. Êxodo 8:25 diz assim: então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim. Pode ser até aqui. Que foi que Faraó disse para Moisés? Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Primeira oferta de Satanás é assim, ó: não precisa sair desse lugar de onde você está, não. Fica por aqui mesmo. Você não precisa sair desse lugar. Para que mudar de vida? Para quê? Não precisa dar esses passos. Você não precisa de nada disso. Eu até deixo você ir sacrificar, contanto que você continue aqui, ó, no meu setor de influência. É ou não é verdade que Satanás faz tudo para a gente não vir para a presença de Deus? Eu sei que para muitos aqui, para vir no culto hoje, foi uma tribulação. Você que aceitou recentemente a Jesus, entregou a sua vida para Jesus, tem passado por situações assim. Não é verdade? Por quê? Porque Satanás quer manter ali, ó, no setor de influência dele, quando ele vê que ele está perdendo, que uma pessoa está indo ao encontro do libertador, ao encontro de Jesus. Ele fala assim, ó: não precisa não, pode sacrificar aqui mesmo, Moisés. Eu deixo você sacrificar, mas fica aqui, ó, fica por aqui mesmo. Para que mudar de local? Para que dar esse passo? Você não precisa dessa mudança. Só que lá em Gênesis 12, quando o Senhor falou com Abraão, o que ele falou para Abraão? Saia da sua terra e da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, não é? Abraão precisava sair daquela zona, daquele local onde ele estava, que representava um ambiente de idolatria, o dos caldeus, representava um ambiente de idolatria. E Deus falou para Abraão sair dali. Então nós precisamos dar os passos em direção à mudança de vida, sim. Mas o inimigo vai fazer tudo o que ele puder para manter a gente aprisionado naquele lugar de escravidão. Volta e meia a pessoa volta para aquele lugar muitas vezes, porque a batalha é muito grande para que ela saia dali, não é verdade? As propostas do inimigo são muitas para que ela não saia daquele lugar de escravidão, aquele lugar onde o inimigo consegue influenciar. A segunda proposta está lá em Êxodo 8:25. Pode continuar na ACF. Êxodo 8:25. Então, 8:28, desculpa, 8:28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Repita comigo: não vades longe. Essa é uma linguagem, né, bem tradicional. Não vá muito longe. Sabe o que o inimigo buzina quando a pessoa está começando a buscar e a mergulhar no Senhor? Não precisa de tudo isso não. Para que ir tão longe assim? Você não precisa ir tão longe com esse papo de crente. Você até pode ir para a igreja, mas não precisa abrir mão de tudo por causa disso. Dá para viver tudo junto e misturado, sabe? Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Dá para viver assim, ninguém vai saber.
Não precisa abrir mão dessas amizades. Eles são tão legais, né? O inimigo começa a buzinar. Ó, não abra mão disso que pode te dar status, prestígio, fama, dinheiro. Você não precisa abrir mão disso. Para que abrir mão dos seus vícios te dá tanto prazer? Calma, ninguém vai saber. Você só vai ali no culto, no domingo, sacrifica, pede perdão e pronto. Afinal de contas, Deus é amor. Ele vai te perdoar. E essas mentiras são buzinadas na mente, né? Porque o inimigo não quer que a pessoa cresça, o inimigo não quer que ela desenvolva um relacionamento com Jesus. O inimigo não quer que ela vá muito longe e viva os propósitos de Deus para ela. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. A nossa vida com Deus precisa ser inteira. Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário, hoje nós celebramos e relembramos a entrega de Jesus na cruz. Ele se entregou 100%. Ele não se entregou pela metade. Ele foi até o fim 100%. Então a vida com Jesus ou é tudo ou é nada. Lá para a igreja de Laodiceia, quando o Senhor falou lá em Apocalipse, Ele falou assim: você não é quente nem frio, você é morno, eu vou te vomitar. Não adianta a gente ser morno. Ou a gente é crente ou não é. Ou a gente é frio ou a gente é quente. Não adianta tentar ser morno. Jesus não aceita pela metade. Quantos estão frequentando os cultos e vindo, mas durante a semana não produzem frutos de justiça? Continuam fazendo os mesmos pecados. Mesas que o Senhor te tirou, e você acaba voltando para aquelas mesas, para aquela comunhão de antes, aquelas amizades que o Senhor já arrancou da sua vida. E aí você volta. Você conseguiu vencer um pecado, por exemplo, um pecado da pornografia, o vício na pornografia. Aí volta e meia você senta com aquele amigo que assistia pornografia, te influenciou para isso. Você não consegue bloquear ele no WhatsApp, ele vive te mandando link, você não bloqueia. Você está dando chance, irmão. Não é verdade? Amizades que te levam para o pecado, que te influenciam para ficar longe de Deus. E você continua alimentando essas mesmas amizades. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou, em nome de Jesus. Não volte. O Senhor tem vida e vida em abundância para nós. Um caminho de vida em abundância para nós. Não podemos retroceder. É isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente retroceda. Quantos lembram da história de Ananias e Safira, lá em Atos dos Apóstolos? Naquela época a igreja primitiva estava tão conectada, tão unida em oração, que as pessoas da igreja, elas vendiam seus bens e entregavam 100% para os apóstolos, para eles distribuírem de forma igual, para ninguém viver de forma desigual. Só que ninguém era obrigado a fazer isso. Os apóstolos não colocavam uma arma em cima deles e falavam, entrega tudo. Não, eles faziam isso voluntariamente, porque eles tinham entendido. Aí Ananias e Safira vendem um bem e entram nessa fila para entregar tudo. Só que eles não estavam entregando tudo. Eles estavam entregando uma parte do dinheiro da venda desse bem. A outra parte eles esconderam para enganar os apóstolos. E o que causou isso na vida deles? Morte, destruição, né? Eles escolheram destruição porque alguém pediu para eles entrarem naquela fila de entregar tudo? Ninguém pediu, ninguém obrigou. Eles foram por livre e espontânea vontade. Mas eles entraram numa fila de entregar tudo, mas entregaram só uma parte. Então não adianta você querer ter uma vida com Jesus pela metade. Não dá certo. Não vai dar certo. Ou você é de Jesus ou você não é. E a gente é de Jesus em qualquer lugar, em qualquer dia da semana, em qualquer ambiente. Como é que nós temos nos comportado quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho? Quando a gente está perto de uma pessoa que não é cristã, como que a gente tem se comportado? A gente continua ali firme e forte, sendo boca de Deus, representando Jesus nessa terra, ou a gente se mistura? A vontade de Satanás é que a gente se misture, né? Lá em Romanos 12, versículo 2 diz, não sejam conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É uma metanoia, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade.
É impossível a minha mentalidade mudar e eu voltar para as mesmas práticas de antes. É impossível. Então nós precisamos passar por essa transformação. Por que vemos tantas pessoas que têm anos e anos e anos na igreja, mas a gente não vê transformação, frutos de justiça na vida dessa pessoa? Porque ela não passou por essa mudança de mentalidade. E aí ela cai na isca de Satanás muito mais fácil. Então, Faraó fez essa sugestão para Moisés e para Arão. Vá, mas não vá muito longe assim. Satanás vai buzinar no seu ouvido. Não precisa ir tão longe. Não precisa participar de tudo na igreja, das orações. Não precisa ler tanto a Bíblia assim. Para que fazer devocional todos os dias? Você precisa sair cedo para trabalhar. Ele não quer que a gente vá muito longe. Porque ele sabe que se a gente for longe, tem abundância para nós. Tem vida abundante para nós. Tem cumprimento de propósito. Tem alegria em abundância. Tem paz em abundância. Tem vida de verdade. Por isso que ele não quer. A terceira proposta do faraó está lá em Êxodo 10, verso 8 até 11. Essa pode ser NVT, tá? Êxodo 10, versos 8 a 11. Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem o Senhor seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas. Repita comigo: nossos filhos e filhas. E todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. Até aí. Não, vamos ver lá o que Moisés falou. O faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar ao Senhor. O faraó disse assim: nada de levar seus filhos e filhas e jovens e velhos. Só os homens vão. A terceira proposta de Satanás é: a tua família não precisa ir junto contigo. Não adianta você insistir, o teu filho não vai sair das drogas. Não adianta você ficar aí fazendo jejum e oração, a tua filha não vai sair dessa vida fácil que ela ganha dinheiro tão fácil para vir para Jesus. O teu marido mudar, o teu marido não vai mudar, ele não vai parar de te trair, ele não vai parar de fazer tudo isso que ele faz com você para vir para Jesus. Você acha mesmo que ele vai vir? Ó, Satanás buzinando. E quantas pessoas estão presas em sofrimento porque elas conhecem ao Senhor, mas a sua família não veio ainda. Eu quero te dizer uma coisa: não desista. Não desista da sua família. Moisés aceitou a oferta do faraó? Vocês acham que ele aceitou? Claro que não. Não aceite. Não aceite. A promessa de Deus é que a salvação se estenda para toda a nossa casa. Essa é a promessa de Deus para nós, e nós vamos crer até o fim. Amém? Nós vamos crer até o fim, nós vamos pagar o preço até o fim. Porque assim como foi conosco, assim como o Senhor nos alcançou, Ele alcançará toda a nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarta estratégia de Satanás. Êxodo 10, 24, ACF. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Repita comigo: vossas ovelhas e vossas vacas. Aqui a artimanha do inimigo é mexer nos recursos materiais. O povo de Israel pegava as ovelhas e as vacas, os animais que eles possuíam, e sacrificavam para o Senhor como demonstração de entrega e adoração. Quando nós pegamos os nossos recursos materiais e rendemos para o reino, e sacrificamos para o reino, investimos no reino, santificamos o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, o diabo não gosta disso. É como se ele falasse assim: ó,
Deixa o teu recurso material para ser investido aqui só na terra da escravidão mesmo. E quantos o inimigo não tem pego nisso? Sacrifique os seus recursos com aquilo que te dá prazer. Sacrifique os seus recursos com aquilo que pode te trazer, né, prestígio, as pessoas vão te respeitar. Ele quer mexer nisso. E ele tem aprisionado muitos homens e mulheres com o uso inadequado de seus recursos materiais. Muitos não têm glorificado a Deus com o fruto do seu trabalho. Que o inimigo fica buzinando, ó. Se a própria palavra de Deus chama as riquezas de Senhor, é porque muitos têm sido dominados pela riqueza. Muitos têm deixado de servir a Deus para servir as riquezas. A riqueza manda nele. O dinheiro manda nela. E ela não sacrifica, ela não rende no altar. E o inimigo tem pego muitas pessoas nessa proposta. Só que quando nós somos do Senhor, tudo nosso é dele. E tudo nosso vem dele. Pastor Igor pregou muito bem aquele dia falando, ele é a fonte. Ele é a fonte dos nossos recursos materiais. É ele que nos dá. E é para ele que nós devolvemos. E é com isso, e nós servimos a ele com os nossos recursos também. Amém? Em nome de Jesus, toda prisão na nossa mente caia por terra nessa noite. Todas as propostas que o diabo tem feito para mim e para você, para que a gente não vá muito longe, para que a gente não renda os nossos recursos para o Senhor, para que a gente não se entregue para Ele, para que a gente não viva para Ele, para que a gente seja meio dEle, sabe? Para que a gente seja dEle só em parte. Sabe de uma coisa? O inimigo fica muito feliz quando ele vê que um percentual tão grande de evangélicos estão para lá e para cá assim, ó. É igual um ioiô, né? Vai e volta, vai e volta. Tem uma vida aqui, outra ali. Um crente que é 100% de Jesus. Esse sim, pode impactar. Aonde ele pisar, ele pode mudar os ambientes, ele pode impactar. Esse sim vai fazer a diferença nessa terra, amém? O que você acha que Moisés fez com todas essas propostas de Faraó? Êxodo 10, 25. Moisés falou assim: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, o nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Repita comigo. Nenhuma unha ficará. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Moisés falou, nada vai ficar na terra da escravidão. A libertação, a liberdade do Senhor é completa para a nossa vida. Nenhuma unha vai ficar. Não adianta, Satanás, você vem com propostas. A proposta do nosso Deus é sempre maior sobre a nossa vida. O convite do Senhor para nós é sempre maior sobre a nossa vida do que qualquer oferta de Satanás. Moisés falou, nada vai ficar. Nós vamos sair por inteiro. Tanto eles saíram por inteiro, levaram os seus animais, as suas famílias, quanto receberam ofertas dos egípcios. Vão, levem ouro, levem prata, vão embora. Porque a obra de Deus é completa para aquele que permanece fiel até o fim. Mesmo que as propostas sejam tentadoras, mesmo que as ofertas sejam tentadoras, permaneça fiel até o fim. Vai valer a pena, irmão. Cutuca o teu vizinho e diz assim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Todas as recusas, todos os nãos que damos diariamente para as propostas do diabo, vai valer a pena. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em meio a tantas vozes e mentiras que nos cercam todos os dias, nós iremos levantar a nossa voz. Nós iremos levantar a nossa voz e dizer não às ofertas do diabo. Essa história dos jogos mentais é muito antiga. É uma estratégia muito antiga de Satanás. Vocês lembram quando Golias ficou ameaçando vários dias lá o povo de Israel? Vocês lembram que ele passou vários dias ameaçando, falando que ia matar, que ia fazer, ia acontecer?
O que aconteceu? Ele mexeu com a mente do povo de Deus, ele mexeu. Ele matou aquele tanto de gente que ele falou? Não, mas ele mexeu com a mente deles, a ponto deles ficarem com tanto medo e recuar. Ninguém teve coragem de enfrentar. Mas aí apareceu um filho de Deus que lembrou da aliança com o Senhor, pegou o medo, colocou no bolso e exerceu a sua fé, que foi Davi. E naquele momento o espírito de intimidação teve que dar lugar à fé de Davi, gente. Ele derrubou toda aquela intimidação, caiu ao chão toda aquela intimidação. Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo tem trabalhado muito com intimidação, tem colocado medo, o medo tem aprisionado muitas pessoas, muitas mentes. Sabe de uma coisa? A força que o espírito de intimidação tem é a força que eu e você damos a ele. Quando nós ficamos com medo e recuamos, aí ele se fortalece. Ah, pastora, mas é um negócio muito forte, é um medo muito grande. Grande é Deus. Grande mesmo é Deus. Não é esse espírito de intimidação que vai te destruir. Não pode ser maior do que o Senhor na sua vida. Então, quando a gente tem medo e a gente não exerce a nossa fé, a gente fortalece o espírito de intimidação e de medo. Mas quando nós exercemos a nossa fé, o espírito de intimidação tem que recuar, tem que sair, vai ser derrubado. Nessa noite, qualquer espírito de intimidação que tem te amedrontado, que tem tirado o seu sono, que tem te perturbado, vai ter que cair. Em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há no sangue de Jesus. Amém? Se você tem vivido a sua vida intimidado, com medo de renunciar, com medo de entregar, mas eu tenho medo de entregar, não consigo, você consegue. A sua mente está sobrecarregada, aprisionada, ou você está iludido com as mentiras de Satanás. O Senhor quer hoje abrir os seus olhos e te fazer enxergar que tem uma mesa posta, um banquete servido e um convite para você se assentar e comer na mesa do Pai. Amém? Existe abundância na mesa de Jesus. A mesa que Ele nos convida para sentar. Não podemos nos contentar com as migalhas. Não podemos. Eu já estou finalizando. Isaías 10, 27. Eu quero declarar esse versículo sobre nós nessa noite. A CF pode ser. Será que você pode ler junto comigo? Isaías 10, 27. Vamos lá? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia. Jesus. A unção significa o poder de Deus. O poder de Deus, ele despedaça qualquer jugo. Qualquer jugo de escravidão que ainda existe sobre a sua vida vai ser despedaçado por causa da unção. A unção está disponível aqui nessa noite na mesa do banquete. Existe unção na mesa do banquete. Existe poder de Deus na mesa do banquete para nos libertar, para que a gente possa usufruir da liberdade que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Existe unção na mesa do banquete. Por isso, não se contente em se alimentar apenas dos cultos. A mesa está disponível, com comida boa, todos os dias para mim e para você. Não se alimente apenas dos cultos, se alimente diariamente do pão fresco que vem do céu, o pão da vida. Se alimente todos os dias. Porque aí quando o diabo vier oferecendo migalhas para você, você não vai aceitar, você vai rejeitar, porque você está acostumado com banquete, não é com migalhas. Amém? E para finalizar, eu quero que você repita comigo: existe perdão na mesa do banquete. Essa é uma noite de arrependimento. O sangue de Jesus te limpa nessa noite.
se o espírito de intimidação tem te confrontado, tem te prendido, nessa noite você vai dizer, sabe o que para ele? Você vem contra mim com mentiras, mas eu vou contra você pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. É isso que você vai dizer para o espírito de intimidação nessa noite. Existe perdão na mesa do banquete. De repente você está há tanto tempo sem participar da ceia do Senhor, né? Porque você acha que Deus não quer ter comunhão com você na mesa, por causa dos muitos pecados que você cometeu. Gente, e é assim uma bola de neve, né? A pessoa cai nos mesmos pecados, e aí o diabo começa a falar assim, ó, o que tu vai fazer lá no altar? Tu está cheio de culpa e vergonha, as pessoas vão te olhar. Você acha que Deus vai te aceitar sujo desse jeito? Mas o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para os doentes, não foi para os sãos. Existe perdão na mesa do banquete. Existe perdão todos os dias disponíveis para mim e para você. E o diabo não quer que a gente se arrependa, porque quando a gente se arrepende, a gente acessa esse perdão. A gente acessa de novo essa liberdade. E por isso essa noite é uma noite de arrependimento. Uma noite de arrependimento, amém? Vamos acessar essa liberdade, fique de pé no seu lugar. Vamos acessar essa liberdade que o Senhor comprou para nós na cruz do Calvário. Quanto mais nós o conhecemos, quanto mais nós comemos dele, quanto mais nós nos assentamos à mesa com ele, menos nós seremos influenciados pelo inimigo. Menos o inimigo terá chance de nos enganar. Em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Existe perdão nessa noite. Existe abundância nessa noite. Existe alegria devolvida nessa noite. Existe comida farta nessa noite na mesa do Pai. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para orar junto comigo. Você que tem se sentido tão pequeno diante de Deus, tão indigno, tão sujo. Você tem achado que Deus não quer ter comunhão com você, que você não é digno de ter comunhão com o Senhor. Você tem acreditado nas mentiras do inimigo. Você tem caído nos mesmos pecados. Você não tem acessado esse lugar de arrependimento, de quebrantamento. Vem aqui essa noite, eu quero orar junto com você. Porque existe perdão para você nessa noite. Existe liberdade para você nessa noite. E eu profetizo que todas as prisões mentais serão destruídas nessa noite em nome de Jesus. Todas as correntes serão quebradas em nome de Jesus. Vem aqui à frente, quero orar com você. Eu quero orar junto com você. Enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção, eu vou te aguardar. Em nome de Jesus.